modo de ensinar através da cultura popular. No programa de hoje, a presença do educador Tião Rocha, referência na educação que leva o conhecimento para além das salas de aula. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Para ser um bom educador, é preciso primeiro aprender. É com este pensamento que o nosso convidado de hoje se tornou uma das referências na educação. Um jeito de ensinar que prende a atenção. Saberes populares e o conhecimento da cultura fazem parte da criação de uma pedagogia diferenciada. Eu recebo Tião Rocha, responsável por um novo modelo de conceito de educação. Tião, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado. Prazer. Tião, eu queria que você contasse o que te fez propor uma nova maneira de educar. Eu fui professor uma boa parte da minha vida. Dei aula no ginásio, depois no científico, depois no segundo grau, terceiro grau e meio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Em determinado momento, eu tive uma coisa, né? Os americanos chamam de insight, nós mineiros chamamos de clarão. Eu falei, olha, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. A partir de hoje eu quero ser educador. Os meus amigos falavam, mas é a mesma coisa, eu ganho o mesmo salário. Eu falei, não, são coisas diferentes. Qual é a diferença? Eu falei, educador é aquele que ensina, professor é aquele que ensina, desculpa. O educador é aquele que aprende. Eu estou passando a hora de sair desse lugar da ensinagem para o lugar da aprendizagem. Eu acho que nós da universidade também precisamos fazer isso. Nós estamos fechados entre as quatro paredes, respirando gás carbônico. O único assunto que eu escuto aqui é eu te cito, tu me citas. No final do ano sai mais uma tese que ninguém lê, obviamente, a não ser a banca. E aí eu percebi que naquele momento a universidade ela não queria educadores, ela queria professores. Ela não queria aprender, ela queria ensinar. Aí eu tive que sair, né? Sair da universidade, que é um contrassenso, para criar um jeito novo, né? Que era um jeito de aprender. Aí eu me perguntei se era possível fazer educação sem escola. Ou se era possível a gente fazer boa educação debaixo de um pé de manga. E aí eu fui aprender a fazer isso. E qual o conteúdo? O conteúdo da escola, das faculdades, das universidades é fixo. Qual o conteúdo que para você o aluno deveria aprender? Primeiro ele deveria ser fixo, né? Porque as pessoas mudam, né? Então eu acho meio inadmissível que uma criança que vai entrar na escola no ano que vem, o conteúdo já está pronto antes dela. Quer dizer, é como você vai se adaptar a uma camisa, né? Você tem que se adaptar ao modelo. Olha, mas eu calço, eu visto é 42, mas o modelo é 40, você corta o braço. O que ela precisa? Né? Ela precisa de aprender os códigos de linguagem, se comunicar e tal. Então, essa é a questão, né? A forma de aprender pode ser diferente, tem que ser diferente, né? Então, agora, o que eu acho que deveria ser fixo em qualquer forma de ensino, né, lá do maternalzinho até o pós-doctor, é que todo conhecimento deveria ser baseado na Carta da Terra. Os 16 artigos da Carta da Terra deveriam ser a base de toda a formação, na infância, na adolescência, na maturidade, nos ofícios, nas profissões, nas categorias profissionais, né? Então, você construir a partir de uma referência, que é uma referência ética, né, do ethos, da morada, né? Mas o restante é mutável, né? É adaptável. Há informações que os meninos, né, hoje, que nós estudávamos no meu tempo, né, inadmissível. Imagina que há pouco tempo uma menina de 9 anos falou assim, olha, eu nas férias esqueci muita coisa, então eu estou com medo de ter prova na escola e eu não sabia. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu não sei mais o que é um hectômetro. Eu falei, mas ninguém vai te perguntar. Você sabe o que é metro, centímetro, quilômetro? Ela falou, sei. Falei, então, minha filha, você vai viver a vida inteira e mais 15 dias e não vai fazer falta nenhuma para o seu hectômetro. Passado um mês eu encontrei com ela, falou assim, caiu na prova, tá? E eu errei, culpa sua. Eu falei, é um absurdo. No século XXI, alguém ocupa o tempo de uma criança de 9 anos para que ela aprenda o que é um hectômetro. Utilidade zero. Então, esse tipo de informação, dito conhecimento, é de uma inutilidade total, né? Ela precisa aprender a se locomover no mundo, aprender essas coisas que são fundamentais, né? As necessidades básicas nossas, né? Esse novo aprendizagem seria mais baseado nas vivências humanas? Eu acho que a primeira coisa, um ponto fundamental, né, para você ensinar é aprender.
a gente tem que aprender o outro. Eu aprendi, né, que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular. Portanto, para que haja educação, são necessárias, no mínimo, duas pessoas, o eu e o outro. E educação não é o que eu tenho, o que o outro tem, mas é aquilo que a gente troca. E a gente tem que trocar o que tem pelo que não tem, porque quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo. Então, aprender o outro, né, significa, o outro é diferente, é na diversidade, é na complementariedade. Então, essa é uma relação fundamental, né? Uma coisa é conhecimento, né? Conhecimento está no Google. Agora, entendimento está entre as pessoas. Então, eu preciso desse outro. Então, conhecer a viver, como é que outras pessoas vivem, pensam, sentem. Isso é fundamental nesse processo. Tião, já que você citou essa diferenciação, queria que você também fizesse uma outra diferenciação para mim. Qual a diferença entre escolarização e educação? Escola, para mim, é um meio. Educação é um fim. Eu acho que nós, humanos, né, vivemos a nossa vida ter turno corrido, não tem segundo turno, não tem segunda divisão, ninguém cai para segundo ano, para 4 coisas. Para ser feliz, para ser livre, para ser educado. A única coisa que precisa ter é saúde. Para isso nós vivemos, né? Então, a educação é algo permanente e constante, por nós sermos humanos. Agora, escola é um meio importante, sim, na vida das pessoas, quando ela cumpre bem o seu papel, a sua função social, né? Mas é um meio, né? E qual reforma que você poderia propor para as escolas? O que você propõe para as escolas de modificarem? O que eu aprendi na minha experiência, Bruna, foi que é possível fazer educação sem escola, que é possível você fazer boa educação debaixo de um pé de manga, mas que é impossível você fazer boa educação sem os bons educadores. Só bons educadores produzem a boa educação. Infelizmente, o contrário é verdadeiro. Os maus educadores produzem caca educacional, né? Quem são os bons educadores? São aqueles que geram o processo de complementaridade, que aprendem o outro e criam as condições para que haja um crescimento coletivo, né? Então, eu acho que esse é o papel estratégico de qualquer educador. Fazer com que, né, o conhecimento vire entendimento e você aplica para todos. Não pode perder ninguém, né? E é esse que é um dos nós, né, da escola, né? Porque ela seleciona, né? E tudo que seleciona exclui. Então, quando há processos seletivos, não há processos educativos, né? A educação não exclui, ela engloba a todos, né? Mas, Tião, como a gente faria, então, já que a gente não tem processo seletivo, como a gente vai selecionar os profissionais do nosso mercado? Pois é, isso é outra coisa, né? Você não está produzindo educação, você está produzindo instrução, você está preparando technician para mão de obra de mercado. Isso é um processo de instrumentalização. Você não está produzindo seres humanos, você tem que formar o ser humano na sua integralidade. Por isso que eu acho que todo mundo tinha que ter a base na Carta da Terra. A partir daí você vai formar o seu engenheiro, né? O seu médico, o seu advogado, o seu economista, o músico ou outras profissões técnicas, né? Marceneiro, pedreiro, carpinteiro, o que seja. Mas aí é o processo da instrumentalização, quer dizer, ele dominar tecnicamente, cientificamente, né, os instrumentos do seu ofício, né? Para isso, sim, ele tem que fazer. Mas isso a gente confunde, que achar que isso é educação. Não, isso é adequação para o mercado. O grande nó que eu vejo nessa história, e a escola, nesse sentido, ela precisa de se pensar, é que mercado que nós estamos querendo formar. Ou para que mercado? Para um mercado ético, justo, né? Ou esse que vale a pena, né, vencer a todo custo, o importante é ganhar dinheiro, se afirmar, né? Os mais espertos são os vencedores. Bom, aí eu acho que é um equívoco também, né? Tião, eu queria que você contasse um pouquinho das suas experiências de uma forma de ensinar diferente. Exemplo, você tem a pedagogia de roda, né? Como que isso funciona? Ela começou assim, quando eu sentei debaixo de um pé de manga com a comunidade, fizemos uma roda redonda, né? Roda redonda, todo mundo se vê, né? E percebemos que aquilo ali poderia ser um espaço educativo. Mas o que a gente aprendeu é que a roda não é só um desenho, né? É um espaço simbólico do conhecimento. Na roda não tem quem manda, a roda não tem centro, ela não tem dono, né? Todas as pessoas que estão na roda são os educadores. E o que a gente aprendeu em roda é o seguinte: nós não podemos perder as pessoas. Então, quer aproveitar tudo que as pessoas trazem. Então, não era por seleção de informações
ou de conhecimentos. Mas era juntar o conhecimento, todos os conhecimentos são importantes para aquele grupo. O que nós temos que fazer é organizar o processo de aprendizado sobre isso. Então, nós criamos uma pauta, o trabalho, e avaliamos. Foi um jeito a gente praticar, né, Paulo Freirar, né, ação, reflexão e ação, vivenciar na prática isso. Então, o nosso exercício é de Paulo Freiragem o tempo todo. É a escuta, é o diálogo, é o respeito à diversidade, é a harmonia, é a liberdade, é a construção do ser político, né, é pensar a solidariedade, instrumentos de crescimento coletivo e transformação social. E os resultados que o senhor obtém são positivos? São muitíssimos, né? Nós estamos, o CPCD tem 28 anos de existência, né? Vem trabalhando com isso em várias partes do Brasil e do mundo. Então, nós trabalhamos em vários cantões do Brasil, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do São Francisco, no Lixão de Vitória, no sul da Bahia, no Jari, na Amazônia, interior do Maranhão. Mas também trabalhamos, né? Angola, Guiné-Bissau, Moçambique. Nós vamos trabalhar com a formação de educadores que trabalhavam com as crianças e jovens que viviam nos campos de refugiados de guerra. Como é que você faz num país destroçado, precisando se reerguer, né? Precisamos juntar as pessoas para pensarem que elas precisam se educar. Nós não tínhamos tempo de construir escola, mas nós tínhamos tempo, necessidade de construir pessoas que possam ajudar uns aos outros. Então, hoje essa experiência está consolidada, a base de projetos, tecnologias, né? Funciona, porque a essência é essa, né? Para fazer boa educação é necessário bons educadores, né? E eles não estão nem na quantidade, nem na qualidade necessária, né? Eles têm que vir necessariamente de onde se forma, né? Não é a universidade, nem os centros de formação técnica, né, que nos fornecem. Qualquer comunidade nós podemos fazer isso. Tião, já que você citou o centro, eu queria que você explicasse o que é e como que funciona para os telespectadores. O CPCD é uma ONG, né, que tem 28 anos, que é uma instituição de aprendizagem. Ela, como instituição guarda-chuva, ela funciona à base de perguntas. Perguntas que são desafios. Então, a cada pergunta, a busca da resposta nos leva a indicadores, sistematização da aprendizagem e transforma isso em pedagogias e tecnologias. Então, nós construímos a pedagogia da roda, a pedagogia do brinquedo, a pedagogia do sabão, a pedagogia do abraço e hoje nós trabalhamos com a pedagogia do copo cheio, né? Explica um pouco para a gente, então, essa pedagogia. Do copo cheio? É porque nós somos treinados, né, quando você olha para um copo com água, né, se ele estiver pela metade, você pode falar que ele está meio cheio ou meio vazio, né? Só que nós somos treinados a olhar para uma comunidade pelo lado vazio. A gente sempre mede as carências das pessoas. Por isso que se constituiu o IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele só mede o lado vazio do copo. Por isso que ele constrói política para cuidar de carência. Como se carente foram os outros. Carente sou eu, né? Carente somos todos nós, de ética na política. Carente sou eu. Meu time não ganha um título há 40 anos. É uma carência quase total, né? Então, esse é um conceito muito, né, frágil. Então, não me interessa olhar o lado vazio, IDH, me interessa olhar o lado cheio, o IPDH, qual que é o Índice de Potencial de Desenvolvimento Humano, que é a capacidade que existe em qualquer comunidade de acolhimento, de convivência, de aprendizagem, de oportunidade. Então, é olhar para o outro, para você aprender o outro naquilo que ele tem, né, de acolhimento, para não ficar ninguém de fora, de convivência, na diversidade, da solidariedade, de aprendizagem dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes e de geração de oportunidade para que as pessoas se transformem. Quando você olha para isso, né, você percebe, né, que você não pode, né, você tem muito talento, muito recurso disponível, né, e é usar isso. E aí o que você tem que fazer a pergunta é de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso transformar uma comunidade, alfabetizar uma criança, tirar os jovens da linha de tiro, né? Ou, hoje que eu penso, é construir uma cidade educativa, né? Esses seriam os seus ideais para a transformação da sociedade, Tião? Esse não só o ideal, essa é a minha grande utopia, né? Do não feito ainda, quer dizer, nós estamos trabalhando hoje no CPCD, não mais com projetos de escola de bar do pé de manga. A gente já respondeu isso. Hoje nós estamos trabalhando com plataformas. Uma plataforma é construir uma cidade educativa. O que é uma cidade educativa, né? Entre outras coisas, ela tem um indicador. Uma cidade educativa é aquela onde as bibliotecas funcionam 24 horas, que nem os hospitais. É tão importante que funciona.
Nós não temos isso ainda nesse país. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. A outra é pensar e trabalhar na ideia de construir uma cidade sustentável. E é isso que nós estamos fazendo e construindo no Vale do Jequitinhonha, né? Pensar uma cidade sustentável, porque as pessoas não tenham que sair dali para ir para o corte de cana, porque o corte de cana é insustentável. Você tem que criar um lugar bem. Então, para isso você convoca tudo. Eu aprendi em Moçambique algo fundamental. Os moçambicanos me ensinaram que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. O que nós fazemos no CPCD é convocar a aldeia para não perder nenhuma criança, nenhum jovem, nenhuma pessoa, né? Esse é o nosso trabalho no dia a dia, né? Tião, agradeço muito a sua presença aqui no Espaço PUC e te desejo muito sucesso nessa sua caminhada. Obrigado, é um prazer estar aqui, sempre às ordens, viu? O Espaço PUC fica por aqui, mas você continua conosco pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Acompanhe a reprise do programa de hoje às 8h30 e às 10h30 da noite. Amanhã estaremos de volta ao vivo às 5h30 da tarde. Obrigada pela companhia e até amanhã.